Nós vamos ter aumentos, o setor de serviços terá um aumento enorme, enorme. Haverá um aumento enorme, gigantesco, principalmente para determinados setores de serviço, por exemplo, o setor aéreo. Se nós já estamos reclamando das passagens, imagina o que ocorrerá com esse setor depois da reforma tributária. Atualmente, nós não temos ICMS sobre o transporte de pessoas, passaremos a ter um IVA, cuja alíquota beirará 30%, esse negócio de 28,5%, isso é mera alíquota de referência. Nós não temos ICMS na importação atualmente de aeronaves, no leasing de aeronaves, nós vamos passar a ter. Nós vamos ter aumentos, o setor de serviços terá um aumento enorme, enorme. Nós teremos determinados setores, alguns poucos terão uma diminuição. Então, não é que não haja pagamento na distribuição de dividendos. Há uma concentração da carga tributária toda na formação do lucro, né? Isso tudo volta com a tributação dos dividendos. Com o PL 2337, lá ele se originou de um projeto de lei feito pelo Paulo Guedes, ex-ministro da Fazenda. Esse nós conseguimos derrubar no Senado Federal. Nós juntamos 207 instituições representativas de todos os setores da economia, em todos os cantos do país. Quando esse projeto chegou no Senado Federal, nós fomos a vários senadores formadores de opinião, fomos ao relator, senador Ângelo Coronel. Pegamos 4 manifestos ao senador Ângelo Coronel e ele arquivou o projeto. E aí surgiu agora essa tributação mínima de 10%. Isso, a meu ver, é um retrocesso absoluto. Pessoal de offshore que, porventura, constituiu uma empresa lá fora, essa empresa é dona de uma empresa aqui no Brasil, que essa empresa, porventura, detém imóveis no Brasil. E hoje o sócio é uma empresa em Ilhas Caymans, Delaware, enfim. Então, admite-se que essa empresa, ao ter a renda do aluguel menos as despesas, deu um lucro por ser um sócio no exterior e remeter isso iria, teoricamente, pagar. Só que o beneficiário final dessas empresas sempre é uma pessoa física e desde o ano passado, na declaração de imposto de renda da pessoa física, você tem que fazer uma, entre aspas, uma equivalência ao BR-GAAP, ao IFRS lá de fora, como se apurasse o balanço e o financial statement lá fora, tropicalizando para o Brasil e aplicando 15% na fonte. Não há uma bitributação nisso não, nessa ida e nessa volta? Sim. Um problema que fez essa estrutura de offshore. O problema é que, como eu disse, de quem está no exterior, pouco importa se é pessoa física ou jurídica. Uhum. Ela vai ter que recolher na fonte esse tributo, né? E até quando eu tive na Câmara dos Deputados, né, para discutir esse projeto, um deputado Arthur Lira, e eu fui massacrado lá pelos deputados governistas, porque eu fui muito contrário ao projeto, né? E aí uma das perguntas que fizeram foi exatamente essa. Vem cá, o que o deputado Arthur Lira me fez. Como é que ficam os investidores estrangeiros? Eles se mantêm no país? Eu falei, claro que não, né, deputado? Eu tinha uma tributação que era zero, que era isenta. Não havia tributação. De repente eu passo a ter 10%, eu saio daqui. Aí começou novamente uma reação muito forte por parte dos deputados. Não, nós temos tratados, temos reciprocidade e tudo mais. Eu saí de lá, eu fui presidente da Câmara Britânica no Rio de Janeiro, pedi à Câmara Britânica que viesse comigo, liguei para a Câmara Americana, que eu tenho relacionamento, venham comigo, aí nós ligamos para o GETAP e para a Abrasca, que são representativas das maiores empresas do Brasil, e liguei para o gabinete do Arthur Lira, pedi uma outra reunião, agora só nós. Eu cheguei lá, disse assim, deputado, o senhor viu como é que eu fui escorraçado lá, que todo mundo dizia, não, tem tratados que eliminam essa bitributação a que você está se referindo, tem reciprocidade e tudo mais. Eu cheguei, olha, eu trouxe aqui agora os players, eles vão dizer se eles vão ficar ou não no país. Tem a Câmara Americana e Britânica que representam as maiores potências mundiais. Temos aqui as empresas
as instituições que representam as maiores instituições, as maiores empresas brasileiras que têm investimento estrangeiro. E por que americana e britânica? Porque nenhuma das duas tem tratados, nem o Reino Unido, nem os Estados Unidos têm tratados. Então, e ali demonstrou-se claramente que... E ali a impressão que eu fiquei foi que o deputado Lira não gostava do projeto, mas por questões políticas acabou sendo favorável e passou isso no Senado Federal. Agora, aí veio essa questão dos 10% no lucro presumido. Aumenta-se linearmente todas as margens de lucro presumido dos serviços, dos bens, mercadorias e tudo mais. Você tem margens de lucro presumido que são diferenciadas. 32% para serviços, 8% para mercadorias, e assim vai, para venda de mercadorias. Como é que você vai aumentar algo que é presumido e que é diferenciado já na origem de uma forma linear? Há duas formas de você ofender a isonomia. Uma é você tratando de forma desigual pessoas que são iguais, e outra é você tratando de forma igual aqueles que são desiguais. É o que está acontecendo aqui. Eu estou dando um aumento linear de 10%, para mim, que sou prestador de serviço, e para você, que é um vendedor de mercadoria, e que ambos, nós dois, somos tratados de forma diferenciada pela legislação. A minha margem, pela legislação, é de 32% e a sua é de 8%. Até meu ver, isso fere a isonomia, isso é uma questão para o Supremo ver. Já tivemos agora uma liminar no Rio de Janeiro, contrária a essa forma de tributação, e tivemos também um levante da doutrina no sentido de que, olha, isso é absurdo. Um dos fundamentos da criação dessa regra foi que esse tratamento linear de 10% deveria ser dado a todos os benefícios fiscais. Vamos diminuir todos os benefícios fiscais em 10%. Como se o lucro presumido fosse um benefício fiscal. O lucro presumido não é um benefício fiscal. Tanto é que... Por quê? Por que ele não é um benefício fiscal? Porque ele como é que a tributação do lucro presumido se dá? Pega-se um percentual, verifica-se uma margem, incide a alíquota sobre essa margem é do faturamento. Eu posso não ter lucro algum, eu posso ter até prejuízo, que ainda assim eu vou ter que pagar imposto de renda sobre lucro, sobre renda. Porque o lucro presumido independe da existência de lucro. Como o próprio nome diz, o lucro é presumido, ele não é necessariamente existente. Então eu posso ter prejuízo e ainda assim ter que pagar tributo. Que benefício fiscal é esse? O Supremo Tribunal Federal examinou uma questão muito semelhante a essa, quando foi posto em julgamento a constitucionalidade da tributação fixa do ISS para as sociedades profissionais. Então, e o Supremo Tribunal Federal disse a mesma coisa. Ora, para as sociedades profissionais, o ISS fixo ele é calculado por profissional habilitado ou não, sócio empregado ou não, que esteja relacionado, tenha um vínculo com a sociedade. Se eu não tiver faturado 1 centavo no final do mês, se não tiver prestado serviço algum, ainda assim o ISS será devido. E os municípios diziam, não, isso é benefício fiscal. E o Supremo Tribunal Federal, por 11-0, disse que não, isso não é benefício fiscal. Isso é um regime específico de tributação, diferenciado, de regime alternativo de tributação. Não é benefício por quê? Porque mesmo que eu não preste serviço nenhum, eu tenho que pagar o ISS, que é fixo. Entendeu? Então, eu acho que também aqui, por 2 motivos, portanto, essa tributação, essa diminuição de benefícios fiscais em 10% atingindo o lucro presumido é absolutamente equivocado, será derrubado nos tribunais, assim espero. Pessoal, completamos aqui o nosso tempo de 1 hora e 5 minutos e vamos passar aqui para as considerações finais e agradecendo a sua iluminada presença aqui com comentários tão simples, né, que a gente trata de uma forma
um assunto tão complexo de uma forma tão simples que o pessoal aqui tá botando um monte de palminha aqui no YouTube, o pessoal gostou bastante. Então, considerações finais do doutor Gustavo Brigagão. Não, olha, eu tenho que torcer, eu sou brasileiro, gosto muito do meu país, entendeu? Eu vejo uma tormenta vindo, entendeu? Como se você olhasse assim pro horizonte e visse uma tsunami vindo, porque a complexidade que essas reformas todas estão trazendo e a carga tributária que está vindo aí, porque você vai ter uma carga tributária no consumo enorme, enorme. Vem uma reforma tributária da renda que causa uma carga tributária também enorme, sem levar uma não leva a outra em consideração, como eu falei no início do nosso bate-papo aqui. Você tem uma tributação do patrimônio também. Você tem tributação sobre heranças maior, você tem um ITBI maior, você tem PVA maior, você tem todos os tributos aumentando de uma forma gigantesca. Então você tem um aumento de carga tributária com um retorno do poder público que é pífio. E nós ainda vemos todos esses escândalos ocorrendo, todos ao mesmo tempo, ou seja, o que fazem com o nosso dinheiro. Mas esse comentário é um comentário político, eu sou técnico. Então, o que eu vejo é um aumento de carga tributária muito forte, muito forte. O que nós, contribuintes e brasileiros, cidadãos, temos de fazer é tentar, de todas as formas, nós temos que nos adequar a essas novas regras da melhor forma. Nós temos que nos aparelhar em relação a isso. E vamos ter que rezar muito, né? Porque teve um aspecto aqui que a gente pode até reservar em um outro horário só para tratar disso, que é o contencioso tributário, que esse, tanto o administrativo quanto o judicial, esse vai dar muito trabalho para o advogado. Um dia uma repórter da Folha, me entrevistando, ela se vira para mim e pergunta: vem cá, vocês tributaristas são tão contrários à reforma? Por quê? Porque a reforma vai trazer uma simplicidade tão grande que vocês vão ficar sem trabalho? Eu falei: ô, querida, eu vou ter que decuplicar o meu escritório para tentar salvar os meus clientes depois dessa coisa drástica que está sendo feita, entendeu? Pessoal, mais uma vez eu agradeço a todos vocês e dizer que esse canal só existe por causa de vocês.